Atualmente, na África do Sul, os protestos anti-imigrantes estão prestes a se transformar em tumultos. Como ataques contra estrangeiros parecem iminentes, países vizinhos estão repatriando seus cidadãos. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Antes disso, se você quer receber as notícias internacionais mais rápidas do país, agradeço se apertar o botão de inscrição. Atualmente, grupos anti-imigrantes na África do Sul estão realizando protestos em vários lugares. Originalmente, até 30 de junho, esses grupos deram um ultimato para a saída de imigrantes ilegais e realizaram protestos em vários pontos. Felizmente, o governo sul-africano conseguiu evitar que a situação se transformasse em tumultos ao mobilizar a polícia em grande escala. No entanto, os grupos anti-imigrantes não vão parar por aqui. Na verdade, eles afirmam que este protesto é apenas o começo e já anunciaram que continuarão realizando manifestações todas as semanas daqui para frente. Na África do Sul, os protestos anti-imigrantes continuam frequentes. Houve protestos em 120 locais por toda a África do Sul. Destes, 108 terminaram sem grandes confrontos. Mas nos 12 restantes, houve sinais de que poderiam se transformar em tumultos, levando a polícia a intervir imediatamente para controlar a situação. A polícia bloqueou estradas e locais de protesto, focando em manter a ordem e evitar confrontos entre manifestantes e cidadãos. Para os protestos, o governo sul-africano mobilizou seguranças privados e as forças armadas. Em Pretória e Joanesburgo, foram mobilizados 23 mil policiais, 3 mil agentes e 8 mil fiscais de trânsito, 217 mil seguranças privados e 7 mil soldados. Só de olhar para esses números, dá para perceber o quão grande é o esquema de segurança montado. Além disso, com o agravamento dos protestos, o efetivo policial foi reforçado em 5 das 9 províncias do país. Tropas militares também foram posicionadas em áreas estratégicas para se prepararem para qualquer eventualidade. A polícia intensificou as patrulhas em todas as regiões onde os protestos estavam ocorrendo, preparando-se para responder rapidamente a possíveis confrontos. O motivo pelo qual o governo sul-africano mobilizou tantos recursos humanos e equipamentos é porque conhece melhor do que ninguém os precedentes em que protestos anti-imigrantes no passado se transformaram em grandes tragédias sangrentas. Temendo que uma resposta tardia ampliasse os protestos, o governo mobilizou desde o início forte contingente policial. Contudo, com o aumento dos protestos, seguem ataques a estrangeiros. Relatos locais informam que, nas últimas semanas, 2 moçambicanos, um etíope e um malauiano morreram em incidentes violentos ligados à violência anti-imigrante. Em algumas regiões, há casos recorrentes de pessoas que aparentam ser estrangeiras sendo ameaçadas em grupo ou tendo suas lojas atacadas, o que aumenta ainda mais o clima de insegurança. Com esse clima se espalhando, os estrangeiros que estavam na África do Sul começaram a achar que não era mais possível permanecer no país. Por isso, os países vizinhos também passaram a tomar medidas para proteger seus cidadãos. Nigéria, Malawi, Moçambique, Uganda e outros países estão recomendando que seus cidadãos retornem de volta para casa ou oferecendo apoio para a evacuação na África do Sul. Em algumas regiões, estão até mesmo providenciando ônibus e voos para aqueles que desejam retornar ao seu país de origem. Atualmente, estima-se que mais de 25.500 estrangeiros já deixaram a África do Sul ou estão se preparando para sair do país. Ônibus cheios de bagagens ainda seguem para as fronteiras, com filas constantes de pessoas tentando deixar o país por terra rumo a países vizinhos. Nos postos de controle de fronteira e nas instalações de imigração, o número de pessoas esperando pelos procedimentos de repatriação continua aumentando à medida que mais pessoas se reúnem nesses locais. A África do Sul é conhecida por já ter registrado diversos surtos de xenofobia. Especialistas consideram raro ver estrangeiros saindo da África do Sul em massa por medo de violência, como ocorre agora. Isso significa que o sentimento de insegurança entre os estrangeiros que vivem no local aumentou muito em relação ao passado. O problema é que as ações dos políticos também estão agravando ainda mais essa situação. Forças políticas com ideias próximas a grupos anti-imigração defendem deportação em massa de estrangeiros irregulares. Eles exigem que todos os estrangeiros em situação irregular que ainda permanecem na África do Sul sejam expulsos dentro dos próximos 6 meses e declaram publicamente que continuarão protestando semanalmente até que esse objetivo seja alcançado. As manifestações não se limitam a um evento, servem como pressão constante por suas demandas políticas. Analistas apontam que esses movimentos têm como pano de fundo a eleição municipal da África do Sul prevista para novembro deste ano. Com o aumento do descontentamento da população devido ao alto índice de desemprego e às dificuldades econômicas, existe um cálculo político de trazer a questão anti-imigrante como tema central das eleições para conquistar o apoio dos eleitores. No local, continuam surgindo declarações que alimentam a opinião pública anti-imigrante e cresce o número de políticos que defendem políticas migratórias mais rígidas. Especialistas acreditam que, com a proximidade das eleições, essas mensagens devem se intensificar. Assim, é possível que os protestos anti-imigrantes aumentem junto ao calendário político, e espera-se que os conflitos sociais persistam até o fim das eleições.
Organizadores dos protestos afirmam que trabalhadores ilegais aceitam salários baixos, tiram empregos de sul-africanos e causam problemas sociais, como crimes ligados a drogas. Alguns manifestantes, de fato, continuam atuando como milícias, dizendo que vão sair à caça de imigrantes ilegais por conta própria. Em algumas regiões, foram vistos armados com lanças e bastões, exigindo que pessoas suspeitas de serem estrangeiras apresentassem documentos de identidade e permissões de residência. Por causa disso, até estrangeiros que estão no país legalmente com visto estão sendo ameaçados, levando muitos a abandonarem seus empregos ou decidirem voltar para seus países de origem. No dia 7, o presidente da África do Sul, Ramaphosa, prometeu reforçar a fiscalização contra imigrantes ilegais, mas destacou que só o Estado pode aplicar as leis de imigração, se opondo às ações de milícias de manifestantes. Ele decidiu se reunir com líderes dos protestos para pedir manifestações pacíficas e legais. O agravamento da situação se deve ao grave desemprego na África do Sul. De acordo com o censo populacional mais recente, realizado em 2022, o número de imigrantes estrangeiros vivendo na África do Sul é de cerca de 2,4 milhões, o que representa menos de 4% da população total do país, que é de aproximadamente 62 milhões de pessoas. No entanto, há críticas de que essas estatísticas não incluem um grande número de imigrantes ilegais que permanecem no país sem status de residência legal. Há muitas alegações de que o número de estrangeiros na África do Sul é maior que o mostrado nas estatísticas oficiais. Como uma das maiores economias africanas, com salários mais altos que os vizinhos, o país atrai imigrantes de Zimbábue, Moçambique e Malawi em busca de trabalho. Estrangeiros atuam principalmente em empregos de baixa remuneração, como construção, agricultura, restaurantes, salões de beleza e pequenos comércios. Durante o crescimento econômico, isso não gerava grandes conflitos. No entanto, recentemente, com a desaceleração do crescimento econômico e a diminuição dos investimentos das empresas, o número de empregos começou a cair rapidamente. Nesse processo, a competição por empregos se intensificou e rapidamente se espalhou a percepção de que os trabalhadores estrangeiros estavam tirando os empregos dos sul-africanos ao aceitarem salários mais baixos. A taxa oficial de desemprego na África do Sul é de 32,7%. A taxa de desemprego entre os jovens chegou a cerca de 45%, o que significa que quase uma em cada duas pessoas jovens não consegue encontrar um emprego estável. O aumento da taxa de criminalidade, a insegurança pública, o enfraquecimento dos serviços públicos e a prolongada recessão econômica aumentaram o descontentamento geral da sociedade, e essa raiva está sendo direcionada contra os estrangeiros. Se os estrangeiros continuarem saindo da África do Sul, o problema pode ir além dos protestos anti-imigrantes. Na África do Sul, trabalhadores estrangeiros atuam em setores como construção, agricultura, restaurantes, logística, limpeza, beleza e pequenas lojas. Em setores evitados por locais ou com falta de mão de obra, a presença de estrangeiros é significativa. Se esses trabalhadores retornarem aos seus países de origem ou deixarem a África do Sul de uma só vez, devido a questões de segurança, existe a possibilidade de ocorrer falta de mão de obra em alguns setores. A falta de mão de obra pode atrasar obras, prejudicar a produção agrícola e dificultar o funcionamento de restaurantes e pequenas lojas. Aqui, até mesmo o número de lojas administradas por estrangeiros que estão fechando está aumentando, o que pode ter um impacto significativo no comércio local. Se a instabilidade persistir, empresas estrangeiras podem rever investimentos na África do Sul. Empresas priorizam a segurança dos funcionários e a estabilidade, por isso, hesitam em fazer novos investimentos em países com recorrente violência. A indústria do turismo pode ser impactada, já que turistas estrangeiros podem cancelar ou mudar viagens por preocupações com segurança na África do Sul. Se investimentos e turismo forem reduzidos ao mesmo tempo, isso pode sobrecarregar ainda mais o crescimento econômico, e é difícil descartar a possibilidade de redução de empregos. Há preocupações de que a economia possa piorar ainda mais, aumentando o descontentamento social e levando a um ciclo vicioso em que sentimentos anti-imigrantes se espalham ainda mais. O problema é que, em várias partes da África do Sul, continuam ocorrendo movimentos semelhantes a milícias, tentando caçar estrangeiros por conta própria. Muitos especialistas estão preocupados porque já ocorreram casos semelhantes na África do Sul. Em 2008, na África do Sul, ocorreu um grande tumulto direcionado contra estrangeiros, resultando na morte de 62 pessoas e deixando centenas de feridos. Naquela época, lojas de estrangeiros foram saqueadas e casas incendiadas, forçando dezenas de milhares a fugir. Em 2015, 2016 e também em 2019, ocorreram novos episódios de violência xenofóbica, resultando em várias mortes ao longo desses eventos. Esses episódios têm em comum a recorrência da violência em períodos de crise econômica e alto desemprego.
Moradores locais e estrangeiros, cientes desse passado, demonstram preocupação de que o clima atual siga o mesmo caminho. Especialmente porque alguns manifestantes estão declarando publicamente que vão atrás de estrangeiros, cresce a preocupação de que até mesmo um pequeno confronto possa se transformar em um grande episódio de violência.